E aí, personal, Wellington Figueiredo na área. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre testes posturais e testes funcionais para você fazer com o seu aluno. Então, já parou para pensar? Quando você pega um aluno iniciante que você nunca treinou ou que você não conhece, como que você vai descobrir para saber se ele tem uma mobilidade boa ou não e qual vai ser os exercícios que você vai passar para ele? Qual vai ser a prescrição de treino que você vai passar para o seu aluno? Então, é necessário que você faça, além da avaliação corporal, avaliação com bioimpedância, com dobras cutâneas de circunferência, que também você tenha mais aporte, mais informações sobre o seu aluno para saber qual grau de flexibilidade ele tem, de mobilidade que ele tem e de consciência corporal. Então, para que você descubra isso, é necessário fazer alguns testes que serão fundamental na sua prescrição. Então, assista esse vídeo que você vai saber as principais causas e alguns dos principais testes que você precisa realizar com o seu aluno. Vamos realizar aqui o primeiro teste para você identificar algumas fraquezas ou alguns pontos que você precisa trabalhar com o seu aluno. E eu vou falar para vocês aqui no primeiro teste. É um teste bem simples que você vai conseguir ver alguns pontos que você vai precisar trabalhar com o seu aluno, que pode ser que ele tenha algum encurtamento, e aí você precisa prestar muita atenção nesse ponto antes de você começar a prescrever os treinamentos. Então, olha só que legal esse teste. Então, ó, a Luana vai sentar aqui no chão, pode sentar aqui, Luana. Isso, pode deixar os joelhos estendidos. Então, esse teste, pessoal, nós vamos tentar identificar o quê? Alguns encurtamentos, principalmente de isquiotibiais posteriores de coxa, também do tornozelo, e também nós vermos como está a flexão do tronco, né, os paravertebrais. Então, basicamente, você vai posicionar o seu aluno no chão, pede para ele deixar o joelho estendido, e ele vai tentar fazer o quê? Alcançar a ponta dos pés com as mãos. Um detalhe importante é que não vai poder fazer uma flexão tão grande de tronco, né, encurvar aqui a parte da coluna lombar para tentar aumentar o alcance. Tenta manter essa estrutura dos paravertebrais mais ereta possível, para nós vermos como que está o alongamento ou a mobilidade dos isquiotibiais. Então vamos lá, Luana, tenta chegar lá na ponta dos seus pés. Boa, então ela conseguiu chegar lá na ponta dos pés dela, está com uma mobilidade boa. Pode ver que ela não fez uma grande flexão aqui do tronco e também, ó, deixou os pés, né, tá em contato, a panturrilha está em contato com o chão, os pés também. Dá para ver aqui que ela apresenta uma boa mobilidade de tornozelo, porque dependendo da pessoa, não vai conseguir nem fazer a flexão ali, ó, uma dorsiflexão do tornozelo. E aí você consegue olhar e analisar, que nem a Luana está com uma mobilidade boa de posterior de coxa, de tornozelo e também aqui, ó, da coluna lombar. Pode voltar devagar. Esse teste também pode ser feito, pessoal, com o banco de Wells, tradicional teste de flexibilidade. Mas para quem não tem um banco de Wells, é uma forma de você começar a ver como que está a mobilidade e o alongamento, principalmente de tornozelo, numa dorsiflexão, dos posteriores de coxa e também da coluna lombar, ok? O segundo teste que nós iremos fazer é você deixar o seu aluno deitado numa superfície plana, que não tem nenhuma curvatura, até para não ter interferência. Então você vai fazer o quê? Pede para o seu aluno deixar as duas mãos do lado e nós vamos também ver como que está a flexibilidade dos posteriores de coxa, fazendo uma flexão do quadril. Então, Luana, você vai estender a perna direita lá no chão e eles vão fazer o quê? Agora uma flexão de quadril. Você vai subir, Luana, o máximo que você conseguir a sua perna na minha direção aqui, ó. Muito bom, isto. Vocês estão vendo que volta um pouquinho, volta, isso, legal. Vocês estão vendo que ela apresenta uma boa flexão do quadril. Vocês viram que ela trouxe a perna, que até fez uma pequena rotatividade aqui na pelve. Então isso não é legal, a gente quer ver só como que está os isquiotibiais posteriores de coxa.
Então vê que você consegue, ó, que ela conseguiu uma boa flexão, tá praticamente aqui, ó, no ângulo de 90 graus. Muito bem. Você consegue fazer um pouquinho de flexão do tornozelo, uma dorsiflexão. Olha só que legal. Então, apresenta uma boa mobilidade também de tornozelo e, ó, consegue manter um ângulo excelente de flexão de quadril. Então, isso mostra que ela tem uma boa flexibilidade nos posteriores de coxa. Não sei se dá para vocês estarem vendo aí, mas ó, a perna já começa, a musculatura já começa a ter alguns pequenos espasmos, ó, que legal, porque ela está chegando bem perto do limite de flexão do quadril. Muito bem, Luana, pode voltar. Dobra. Vamos ver como é que está a outra perna. É legal você fazer com as duas pernas. Vamos lá, estica, faz a extensão do joelho e subiu. Olha só, que legal, que mobilidade boa. A gente vê que até passa um pouquinho, ó, dos 90 graus, só que, porém, um detalhe importante que vocês têm que observar é a pelve do seu aluno. A pelve não pode fazer uma rotação, tem que deixar a pelve estabilizada no chão. Então, por isso que eu sempre pedi para ela voltar um pouquinho aqui, ó, porque a pelve não pode sair do chão, para a gente ver como que está a flexibilidade dos posteriores de coxa. Faz uma pequena flexão do tornozelo, excelente, muito bom. Então dá para ver que a Luana apresenta uma boa flexibilidade posterior de coxa. Pode voltar, Luana, excelente. E isso é legal porque, de repente, um exercício como o stiff, por exemplo, onde nós trabalhamos diretamente os posteriores de coxa e os isquiotibiais, além de glúteo. Então, se o seu aluno não tiver uma boa mobilidade dos isquiotibiais, não tem como você começar a prescrever stiff para ele, porque ele vai ter muita dificuldade. Então, antes de começar o treinamento, é legal que você faça alguns trabalhos de mobilidade para posterior de coxa, se você vê que ele tem um encurtamento. Então, estica novamente, Luana, faz a extensão novamente da perna direita, sobe devagar, pode subir. De repente, o seu aluno pode ser que ele chegue até aqui, ó, no máximo, ou até esse ângulo aqui, ó. Então, dá para ver que ele vai ter alguma dificuldade na hora de fazer a flexão. Então, é ideal que você trabalhe bastante posterior de coxa para que ele atinja, ó, um ângulo bom de flexão do quadril, ok? E lembrando que nesse trabalho nós também vemos aqui, ó, flexão de quadril, né, e ilipsoas e assim por diante. Beleza? Então fica segundo teste para você ter como parâmetro e analisar um pouquinho do seu aluno. O terceiro teste que nós iremos fazer aqui, para nós vermos como que está os flexores de quadril, ilipsoas, que também é muito importante em determinados movimentos que você vai fazer com o seu aluno. Às vezes ele apresenta um encurtamento da musculatura do ilipsoas que sobrecarrega a lombar e também pode ser que, ó, altere uma retroversão ou uma anteroversão da pelve e atrapalha na postura de determinados movimentos. Então, essa musculatura anterior também, que segura a pelve ou que estabiliza a pelve, é muito importante para você ver como que está. Então, nesse teste, pode vir para cá, Luana, por favor. É um teste bem simples também, são testes bem simples que você consegue fazer com o seu aluno em qualquer lugar, em qualquer momento. Ó, olha só que interessante. Você vai pedir para o seu aluno ajoelhar, vai pedir para ele fazer aqui, ó, isso, deixar o peito do pé no chão, nessa posição que eu estou, que ela está aqui no caso, e vai fazer o quê? Pedir para ela manter o tronco mais reto possível e fazer uma pequena flexão do joelho para trás. Isso, legal, beleza. Então, o que nós temos que ver nesse teste? Aqui, ó, nós temos que ver os flexores aqui do quadril, ilipsoas. De repente, seu aluno pode ser que ele tenha um encurtamento nessa musculatura e fique nessa posição. Ele não consegue fazer, ó, deixar o corpo totalmente estendido. Então, faz novamente, Luana, estende. Boa, excelente. Então, aqui vocês podem ver, se nós traçarmos uma linha vertical, é legal você ver o alinhamento tanto do ombro, da pelve aqui do quadril e também do joelho. Então você vê aqui, ó, se a gente traçar uma linha vertical, ela tem um bom alinhamento e consegue manter uma posição legal na posição vertical. O corpo fica totalmente ereto. Então nós podemos ver que ela não tem dificuldade com flexores de quadril. Então esse teste para ela é positivo. Se o seu aluno de repente apresentar uma postura flexiona um pouquinho mais,
nessa posição, ó, que ela não consegue fazer extensão total, é legal que você faça mobilidade pode ser também de quadríceps e dos flexores de quadril, principalmente de iliopsoas, né? Então isso é importante também, você ver a postura de como está, ficar na posição normal novamente, de como está o seu aluno, para você prescrever alguns exercícios. Porque às vezes você vai direto na prescrição, na realização, e você não sabe por que o seu aluno apresenta algumas dificuldades. Então esses testes são fundamentais para que você prescreva um treinamento eficiente e também que você seja um personal trainer diferente. Aqui nós iremos fazer o agachamento em si total. Por exemplo, você pegou um aluno de personal trainer e não conhece ele, não sabe de onde ele veio, e você vai ter que prescrever o treino para ele. Um dos principais exercícios é o agachamento livre. E como que você vai identificar os erros de postura que ele tem e como que você vai fazer a intervenção. Ver o que está encurtado, qual musculatura precisa ser alongada, qual articulação você precisa fortalecer. Então você não vai falar nada para ele, você vai fazer uma avaliação postural e falar para ele quais são os pontos que ele fazia errado e que você vai corrigir. Isso é legal porque você passa uma credibilidade. Antes de você começar já a prescrever diretamente o exercício, você fala, olha, vamos fazer aqui uma avaliação postural para mim ver quais pontos você tem de dificuldade e como e onde eu vou fazer a intervenção. Então, fazendo isso, essa avaliação postural, são poucos personagens ou professores que fazem, e você aprendendo a fazer, a identificar os pontos que você precisa corrigir com o seu aluno, você vai ter muito mais credibilidade. Então esse teste é bem simples, você não vai falar nada para ele, você vai pedir só falar para ele assim, ó, Luana, faz o agachamento livre que você está acostumado a fazer. Legal. Muito bom. Isso. Nessa posição lateral, o que você deve ver é o que? Posição de ombro, se ela não está deixando o ombro ficar muito para frente. Posição da coluna vertebral. Posição de quadril, se tem uma retroversão ou uma anteroversão da pelve. Posição de flexão de joelho e também mobilidade de tornozelo. A Luana já é uma aluna que treina, então ela tem uma consciência muito boa. Então nós podemos ver que ela tem uma ótima posição de agachamento na vista lateral. Pode subir, Luana. Se o agachamento está positivo ou não, de repente o aluno vai fazer o agachamento, tem uma retroversão da pelve, uma anteroversão, ou não consegue manter a coluna estabilizada, ele perde a postura, ele curva a coluna, às vezes ele desce demais, enfim. Então, essa primeira teste, esse primeiro contato que você tem com o seu aluno, é só para você ver qual é o padrão de movimento que ele tem, beleza? O segundo teste que você deve fazer também é do agachamento, só que numa vista diferente. Bom, agora a Luana vai fazer o agachamento frontal, de frente, para que vocês consigam ver e quais pontos também, se tem alguma dificuldade ou não, para vocês fazerem a intervenção. Faz mais um só. Aí, beleza. Aqui na posição frontal, o que vocês precisam ver? Desce um pouquinho, Luana, segura um pouquinho a isometria para mim, por favor. Legal. Basicamente o que? Se o peitoral está aberto, fazer uma adução aqui das escápulas para manter o peitoral aberto, a caixa torácica expandida, que ajuda na preservação da coluna vertebral. Também ver contração de abdômen, pedir para o seu aluno manter o abdômen contraído, e principalmente aqui os flexores, ou no caso aqui uma abdução de quadril, para manter o joelho sempre na mesma linha da ponta do pé, fazer uma pequena abdução ali do tornozelo para fora e também manter o joelho sempre na mesma linha, fazendo uma abdução de quadril. Pode subir, Luana. Porque tem alguns alunos que você vai ver que vai fazer o agachamento e vai deixar o joelho entrar para dentro. O joelho vago, né? Vago, de repente pode acontecer também. Então o aluno vai agachar e o joelho fecha, porque às vezes ele não tem força dos glúteos para segurar e estabilizar o joelho para fora. Pode ser que ele não tenha força
uma insuficiência, ou pode ser que ele não tenha essa consciência, ele não foi orientado dessa forma. Então esses são os pontos importantes que você deve ver nesse agachamento frontal. A posição do tronco, peitoral aberto, ou uma adução da escápula, abdômen contraído e também sempre manter o joelho com os quadris, né? Glúteo médio abduzido, joelho para fora, para que você não sobrecarregue nenhuma articulação. Outro ponto importante, outra vista, né? Outro ângulo para você analisar o seu aluno é a parte posterior, de costas. Luana, vira de costas para nós, por favor, e realize o agachamento. Isso, mais um. Muito bom. Basicamente, o que você deve analisar nessa vista posterior: a posição da coluna, tórax, principalmente na parte da lombar e também na parte do tórax. Lembra de fazer uma pequena adução aqui nas escápulas. A preservação, ó, da coluna, tá vendo que ela está fazendo um C, não está fazendo um C ao contrário, um C para dentro, é um C voltado para fora. Outro ponto importante de analisar: a abdução de glúteo médio, você vê que o joelho dela está para fora, e também o tornozelo, porque às vezes a pessoa tem um tornozelo pronado, um tornozelo para dentro, ou um tornozelo muito para fora. Então nós podemos ver aqui, ó, que ela tem uma boa mobilidade de tornozelo e está um agachamento uniforme, está um agachamento muito bom, tanto no direito quanto no esquerdo. São esses pontos que você deve analisar com o seu aluno, tanto na vista lateral, quanto na vista frontal e também na vista posterior. Se você saber o que você deve analisar ou que pontos você deve olhar, você já consegue ter uma boa noção de como que está o agachamento do seu aluno e em que parte você precisa melhorar ou a mobilidade ou fortalecer alguma estrutura. Então essa é uma avaliação postural bem básica, bem fácil de fazer, que vai te ajudar muito na prescrição dos exercícios. Vamos lá, mais um teste legal para você fazer com o seu aluno é o teste de adutores, de força e também de mobilidade, de flexibilidade dos adutores do seu aluno. É básico também, se você manter o seu aluno sentado no chão, e vai pedir para ele separar os pés, abrir as pernas o máximo que ela conseguir. Então, faça para nós, Luana. Isso, o máximo que você conseguir. Consegue abrir mais? Beleza. Agora vai pedir para ela sempre manter o joelho estendido, ok? O mais perto do chão possível. E vou pedir para ela colocar as duas mãos no chão e manter a coluna o mais reta possível. Isso. Então, o que deve ser analisado aqui? Flexão de joelho ou extensão de joelho. Manter o joelho estendido, o mais perto do chão possível. Vocês podem ver que ela consegue manter um bom alinhamento da coluna vertebral, tá? Basicamente na posição vertical. Também é legal ver, ó, a mobilidade de tornozelo. Você pede para a pessoa fazer isso, seu aluno fazer uma dorsiflexão, puxa o tornozelo para trás, consegue ver que ela tem um ângulo legal. Então nesse teste está positivo, um ângulo bom, aí acho que uns 45 graus mais ou menos aí, a mais, isso é muito bom. Então a gente vê que a mobilidade dos adutores está muito legal. Então nesse caso, como é já uma aluna treinada, está positivo. Então pode ser que você pegue algum aluno, ele até consegue. Volta um pouquinho, mano. Volta o tronco, flexiona um pouquinho o joelho. Aí, ele fica dessa forma. Ele não consegue fazer a extensão do joelho total. Pode ser um encurtamento, às vezes, de posterior, também dos adutores. Ele não consegue abrir muito a perna. Ele abre aqui e segura. E aí você sabe que ele pode ter um encurtamento de posterior e também dos adutores. Por exemplo, vai fazer um agachamento sumô, que exige muito dos adutores. A pessoa não vai conseguir ter um ângulo legal e também não vai conseguir ter uma postura bacana. Então você identificando isso, você sabe se você pode passar de início um agachamento sumô, a exemplo, ou não. Beleza? Então é um ótimo teste para ser feito também.